me deu um feedback aí do que ele já tinha, do que ele tinha passado, né? Ele falou que a aula passada ele falou um pouquinho sobre parte de encapsulamento, parte de polimorfismo. Aí o que, que eu queria ver com você? O que, que você tem de dúvida até o momento? Não, a gente estava acompanhando um pacote que a gente tinha criado de lâmpada, né? Com alguns códigos. Eu não sei se ele mostrou para o senhor. Tá até grande os códigos, né, que a gente fez. E tá normal. Não tenho até uma dúvida assim para poder falar para o senhor, não. Tá, Até mas agora, né? vamos lá. O código que ele passou é sobre o quê? A gente criou Lâmpada? um pacote chamado lâmpada, né? É, Com uma classe com o objeto lâmpada, né? E certo. nós fizemos lá dentro, só encapsular, como que é? Encapsulamento. Encapsulamento, isso. Que eu não Tá. lembro da gente ter feito, não, lá nos códigos, não. Mas o restante a gente fez, né? A gente fez lâmpada acesa, lâmpada apagada, como é que fala aquela código construtor, que mais? Deixa eu ver. Fizeram herança? Herança. Ele explicou o que tinha que passar de matéria, né? A gente fez já nesse código que a gente estava trabalhando. Entendi. Tá, então você não tem nenhuma dúvida específica, nada que você queira Não, tirar, não, alguma coisa? não, sinceramente não. Se o Entendi. senhor quiser, como só tá eu, né, na aula de hoje, se o senhor quiser, a gente pode, não sei, né, não dá, não sei se o senhor pode, né, se o senhor não dá aula, que aí aproveitava até para estudar um pouco mais para a prova, né, se caso que eu Ah, não não, fiz então, é ainda. por isso que eu tô perguntando, que aí qualquer coisa que eu posso fazer é tipo uma, quer ver? Tá. Deixa eu pegar aqui um negócio para que aí a gente já... Pera aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Você tá vendo a minha tela? Tô sim. Tá vendo? Continua vendo? Sim. Então, o polimorfismo, né? Só para a gente começar falando sobre ele, que acho que foi o último tema aí que o Kleber havia passado. Então, o que que acontece? No polimorfismo, então, o que ele significa, né? Quando você pensa na palavra polimorfismo, né? É muitas formas. Então, aqui, qual que é o exemplo que ele está dando? Você tem todos esses, o carro, a moto e o caminhão, eles são veículo. Então, o veículo é o conceito base. Mas aí o que que ele tem? Por que que ele fala de muitas formas? Que eu tenho algo específico, tenho o padrão, né? Todas as informações padrões estão no veículo, e aí no caso do carro, da moto e do caminhão, eles têm o quê? Eles têm algo específico. Então, o que que é o polimorfismo, né? Então, de novo, pela própria palavra aí de origem grega, né? Significa muitas formas. Aí, o que que ele faz? O polimorfismo, a gente pode criar o quê? Uma classe mais genérica e outras mais específicas. Foi exatamente o que eu disse ali. O que que vai acontecer? O veículo é a classe mais genérica e o carro, a moto e o caminhão são formas mais específicas, né? E aí, né, no caso do polimorfismo, a gente pode o quê? Passar o objeto mais completo dentro de um específico, ou ao contrário também, passar o específico dentro do completo. Então, aqui, ó, é só para
para dar um exemplo, o que ele fez? Aqui, ó. O veículo, tá vendo aqui, ó? O veículo, o que a gente fez? A gente colocou informações que são genéricas. Então, todos os veículos aí tem fabricante, tem modelo, tem placa. A gente poderia colocar mais um aqui que seria o ano. Então, o veículo é a classe mais genérica. E depois, na classe carro, o que eu fiz? Tá vendo aqui? Aqui, obrigatoriamente, a gente está fazendo herança. Então, o que eu fiz? Carro, veículo, aí o que ele vai colocar aqui, né? Porta-mala, aí eu tenho moto, que pode ser a antena, e o caminhão, que é a quantidade de eixos. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Um é mais específico e o veículo é uma classe mais específica, mais genérica, e as outras vão ser o quê? Mais específicas. Então, quando a gente pensa no polimorfismo, normalmente a gente cria uma classe genérica e as outras específicas. Então, o que é o genérico? Nesse caso, a gente tem que pegar o quê? O que é geral. O que é padrão para todos os veículos? O fabricante, o modelo, o ano, a placa, todos os veículos têm. Mas a moto tem as suas particularidades, o carro tem as suas particularidades e o caminhão tem as suas particularidades. Isso ficou claro para você aí junto com o Kleber? Sim, polimorfismo, sim. Beleza. Bom, aí eu vou tentar dar um overview aqui da disciplina como um todo, tá? Na Pra verdade, gente... essa explicação com esses exemplos que o senhor deu, ficou bem mais claro, bem mais fácil de entender. Tá, beleza. Então, no polimorfismo pensa sempre dessa forma. Polimorfismo pensa sempre assim, vários, morfismo de forma. Então, muitas formas. Então, pensa que o polimorfismo é o seguinte, eu vou pegar uma classe mais genérica e vou criar o quê? Outras mais específicas. Aí, nesse exemplo que eu estou dando, o que é genérico? Então, o que um veículo tem, né? Como padrão. Ele tem marca, ele tem modelo, tem ano. Isso é padrão para todos os veículos. E aí eu vou para o específico. No carro, o que eu tenho? No carro, sei lá, eu tenho. Ver aqui, deixa eu lembrar o que eu coloquei aqui. No carro, a gente tem o volume do porta-mala. Na moto, a gente pode ter antena, a gente pode falar do escapamento, do capacete. No caminhão, a gente tem quantidade de eixos. Então, é sempre pensando no polimorfismo, você pensa em muitas formas e que a gente vai ter uma classe mais genérica e outra mais específica. Tudo bem? Até aqui. Edivaldo, eu vou hoje, como é uma aula mais de revisão, eu vou focar na parte mais teórica, porque pelo que eu estou entendendo, a parte prática, o Kleber já conseguiu avançar bastante aí com vocês, certo? Certo. Beleza. Então, tá bom. Então, aí, voltando Só agora, eu vou uma voltar bem. observação, professor. O polimorfismo, então, por exemplo, o carro, ele tem motor, ele tem modelo, tem isso. Aí o carro, a moto é um polimorfismo do carro também, porque ele tem motor, tem modelo, é isso? Na verdade, vamos lá, de novo. Então, qual a classe mais genérica? O carro, a moto e o caminhão, todos eles são veículos. Então, o veículo é a classe mais genérica, ok? Ah, Então, o que um certo. veículo tem? Ele tem fabricante, tem modelo, tem ano e tem placa. Todos esses que a gente falou, carro, moto e caminhão, tem isso, não tem? Tem fabricante? Tem modelo? Tem. Tem. Tem ano? Tem. Tem placa? Tem. Então, isso é genérico para todo mundo. Então, a gente está dizendo que veículo é o mais genérico. E aí eu vou entrar no detalhe de cada um, que aí é o específico. O carro, o que o carro tem de detalhe? A moto, o que a moto tem de detalhe? O caminhão, o que ele tem de detalhe? Então, o caminhão, quantidade de eixos. Você não tem quantidade de eixos nos outros. Não tem quantidade de eixo na moto. Entendeu? Então, Uhum.
sempre no polimorfismo você pensa que é muitas formas, pensando no seguinte cenário: você vai ter uma classe mais genérica e outras mais específicas. Entendi. Então, o polimorfismo ele consiste em ter uma classe genérica e as outras mais específicas. E aí fecha. É isso? É isso aí. Tá E ótimo. nele você pode chamar a específica dentro da genérica e a genérica dentro da específica, tá? Isso também é uma das vantagens do polimorfismo. Eu posso criar classes que eu consiga passar como parâmetro a própria classe. Então, eu posso passar na genérica o específico e posso passar no específico na genérica. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Beleza. Então, tá bom. Então, passamos por polimorfismo. Aí, eu vou voltar um pouquinho desde o início lá das aulas. Então, quando a gente fala em programação orientada a objetos, o que a gente tem? Então, quando a gente fala programação orientada a objetos, é uma programação que é voltada a esse tipo de situação. Então, ela é baseada, ela é desenvolvida entre classe e objeto. E aí, quando a gente vai para o conceito, a ideia da classe é como se fosse uma ideia, um projeto, uma receita. Ou seja, é algo que ainda não existe. E o objeto é quando você transforma essa classe em algo real. Então, nesse exemplo aqui, o que eu estou dando de exemplo? Que a classe seria uma receita de bolo. O que é uma receita de bolo? Eu vou ter lá todos os ingredientes, vou ter um monte de ingrediente na receita de bolo. E o bolo é o objeto propriamente dito. E o que vai acontecer? Um bom confeiteiro, com a mesma classe, com os mesmos condimentos, ele vai fazer o quê? Objetos diferentes. Então, essa é a ideia. A classe é como se fosse uma ideia, e o objeto é quando a gente transforma a classe em algo real. Na programação orientada a objetos, o que isso significa? Se eu criar uma classe por si só, ela não vai servir para nada. Quando que a classe ela efetivamente é utilizada? Quando eu faço o quê? Quando eu instancio um objeto. Você não faz lá, por exemplo, se eu tivesse uma classe. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma classe pessoa. Pessoa tem idade, nome, sexo, altura, peso. Isso uma pessoa tem. A gente colocou isso na nossa classe, né? O que a pessoa faz, né? Ela pode correr, pode caminhar, pode falar. Isso são os métodos. Aí pensa o seguinte: eu tenho essa classe. Se eu não instanciar essa classe, eu não consigo utilizá-la. E como que eu instancio? Lembra que eu falo lá que você cria lá pessoa igual a objeto, pessoa igual a new pessoa. O que eu estou fazendo nisso? Eu estou criando, estou instanciando o objeto. Ou seja, quando eu instancio o objeto, eu transformo aquela classe em algo real. Por quê? Porque eu criei um objeto baseado naquela classe. Aí, a partir daí, o que vai acontecer quando eu instancio? Aquele objeto vai ter o quê? Os atributos e os métodos daquela classe. Isso ficou claro para você durante o curso? Sim, entendi. Beleza? Uhum, entendi, professor. Então, né, como eu coloquei aqui, né, um bom cozinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai criar o quê? Diversos, né, objetos diferentes a partir do quê? Da mesma classe. Basta o quê? Alterar alguns atributos, que são o quê? Os nossos ingredientes, né? Então, instanciam-se aí vários objetos, né? Então, aqui, essa parte aqui eu vou pular aqui, não tem tanto processo para vocês. Aí, ó, quando a gente fala na parte de classe e objeto, a gente tem que pensar que toda classe, né, objeto, ele possui duas informações: os atributos e os métodos. O que são os atributos? Os atributos é o que o objeto, a classe, tem. Então, que nem eu falei ali, se eu estivesse falando de uma classe pessoa, o que uma pessoa tem? Ela tem nome, ela tem idade, ela tem sexo, ela tem peso, ela tem altura. E os métodos é o que ela
faz. O que, que é que a pessoa faz? Ela pode caminhar, pode correr, pode falar. Então, atributo e método. Atributo é o que o objeto tem e método é o que o objeto faz. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Edivaldo, que eu acho que eu não coloquei essa aula para gravar e eu preciso colocar para gravar. Peraí, deixa eu colocar. Ah, não. Aí já tá Eu vi que colocou. Não, eu coloquei sim. Tá escrito, colocou. Coloquei sim, peraí. Só replicar minha tela de novo aqui, peraí. Voltando, você tá vendo aí, né? Voltou a ver minha tela, Edivaldo? Sim. Então tá. Então ficou claro aí para você o que, que é um atributo, o que, que é um método? Sim, ficou sim. Legal. E aí a gente tem a parte do encapsulamento, que foi o que vocês viram aí na aula passada. Então, o que, que é o encapsulamento, né? O encapsulamento, ele é um conceito aí na orientação a objetos, que é para o quê? O principal objetivo, né, do nosso encapsulamento é o que? É proteger os atributos de uma classe do objeto. Ou seja, se eu fizer encapsulamento, o Kleber deve ter explicado isso para vocês precisam criar o quê? Os atributos, né, e os métodos como privado. Ou seja, eu não vou conseguir acessar diretamente aquele atributo e aquele método. E aí, para poder fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um set e um get. O que significa? O set é para setar uma informação. E o get é para fazer o quê? Para retornar uma informação. Então, basicamente, quando você pensar em encapsulamento em programação orientada a objetos, você tem que pensar que o encapsulamento ele serve para proteger os atributos de uma classe, ok? É para isso que serve basicamente o encapsulamento. Então, eu vou encapsular aquele atributo, vou encapsular aquele método, tá? E aí, fazendo isso, o que vai acontecer? Eu fazendo encapsulamento, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que construir métodos set e métodos get. Para quê? Para conseguir acessar essas informações, porque elas vão estar encapsuladas. E para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar métodos set, que é para setar uma informação, e get, que é para retornar uma informação. Tudo bem? Então, ó, o que vai acontecer? Ó? Ao utilizarmos encapsulamento, ó, não é possível acessar os atributos diretamente. Então, para que a gente tem que fazer? Quando está privado, automaticamente quer dizer que está fazendo encapsulamento? Então, na verdade, você coloca o encapsulamento como private, os atributos como private. Ele está como privado. Mas para você ter encapsulamento, você precisa criar esses métodos aqui. Para acessar o conteúdo do atributo, a gente tem que utilizar o quê? Um método get, que é para recuperar a informação. Então, o método get é responsável por retornar o valor armazenado no atributo que está privado. E o set serve para o quê? Para atribuir. Então, ele vai atribuir um valor. Tudo bem? Aqui, ó, o que ele vai fazer? Então, o que você vai fazer no encapsulamento? Você vai colocar lá tanto os atributos quanto os métodos como privado. Então, criou como privado, ele não vai ficar acessível. E para eu acessar essas informações, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um método set. Provavelmente, eu acredito que o Kleber deve ter dado algum exemplo no sentido assim, ó, eu vou lá e criei um método, criei um atributo nome e coloquei ele como privado. Aí o que eu vou precisar fazer? Para eu acessar esse atributo nome, eu preciso criar um método set nome, que eu vou fazer o quê? Eu vou passar a informação para aquele método, ou seja, eu vou inserir uma informação naquele método, eu vou atribuir um valor para aquele método. E eu vou ter que criar um outro método chamado getNome para ele fazer o quê? Para ele retornar o valor armazenado. Então, toda vez que eu estiver falando em encapsulamento, você tem que pensar que
o encapsulamento é uma forma de proteger os atributos de uma classe. E, para que eu use encapsulamento, eu preciso criar um método set e um método get. O método set para atribuir valor e um método get para retornar valor do atributo. Ficou claro? Sim, agora sim. Beleza. É que nem o professor Tiago tinha explicado mais ou menos, que o get, você empurra a informação, e o set ele puxa, não é isso? Isso mesmo. Na verdade é o contrário, né? O Ao set, contrário? ele atribui e o get recupera. O get retorna a informação. Ah, Ok? tá. Ok. Ó, esse slide aqui é bem bom. Ó, tá dizendo aqui, ó, set atribui, get recupera. Ok? Só poderia passar, não sei se só vai passar para a gente ou para mim, esse Posso passar. site. Posso passar, sim. Ele tá bem explicadinho, né? Eu gostei. Eu posso passar, sim. Tá bom? Aí, o que é Obrigado, herança? viu? Nada. Então, vamos Herança. lá, de novo. O que é herança? Herança é quando a gente faz o quê? Como o próprio nome diz, o que é herança? Eu vou herdar as características. Quando eu falo da palavra herança, herdar algo. Então, aqui, ó, o desenho está dizendo assim, ó, tem uns traços do pai, ou seja, quando a gente tem herança, significa que se você é filho do seu pai e da sua mãe, você tem uma herança de um e de outro, uma herança genética, né? Então, a herança, quando a gente ouve a palavra herança, significa herdar alguma coisa. Quando a gente pensa em herança na programação orientada a objetos, significa o seguinte: eu vou ter uma classe pai e a classe filha vai herdar os atributos e os métodos. Então, vamos pensar o seguinte, ó, pensando nisso. Vamos pensar que a gente estivesse criando uma classe calculadora. Então, vamos pensar o seguinte: toda calculadora, ela soma, subtrai, multiplica e divide, não faz isso? Sim. Edivaldo? Toda calculadora faz isso. Então, vamos criar uma calculadora que vai ter os seguintes métodos: soma, subtração, multiplicação e divisão. Tudo bem? Criamos a nossa Sim. calculadora. Aí, eis que nós temos a seguinte situação: eu preciso criar uma classe para uma calculadora científica. E aí eu pergunto para você: a calculadora científica ela não soma, subtrai, Soma. multiplica e divide? Ela faz É. tudo isso, porém, ela faz cálculo de potência, cálculo exponencial, faz um monte de outros cálculos, não é isso? Então, o Uhum. que a gente pode fazer? A classe pai é a classe calculadora. E a classe filha é a classe científica. E aí, o que eu faço? Eu faço que a classe científica herde as características da classe pai calculadora. Científica herda calculadora. O que vai acontecer? A partir do momento que ela herdar, eu não vou precisar escrever de novo soma, subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Porque essas operações eu já tenho, a minha classe pai já faz. Então, o que eu vou fazer na herança? Eu só vou criar na minha classe filha as particularidades, ou seja, eu vou criar uma classe para fazer exponenciação, outra classe para fazer radiciação, outra classe para fazer gráfica, seja o que for. Ou seja, eu vou pegar o que? A minha classe pai, a essência, que é somar, subtrair, multiplicar e dividir, ela já está criada. Eu não preciso reescrever. Por quê? Porque eu estou fazendo herança. Né? Então, aqui, ó, em um dos conceitos da programação orientada a objetos, em que uma classe filha recebe o quê? Os métodos e atributos da classe pai através da
herança. Então, a herança nada mais é do que uma classe filha herdar os métodos e atributos da classe pai. Então, o principal objetivo aí da herança, o que que é? É reutilizar os atributos e os métodos da classe pai em suas filhas. Tudo bem? Então, a herança, ela contribui... Professor, Pode falar. existe alguma possibilidade, por exemplo, de herdar só métodos ou herdar só atributo? Não, né? Tem que herdar os métodos e atributos, Não. né? Quando você usa a herança, você obrigatoriamente herda os dois, atributos e métodos. Okay? Tá Não bom. dá para você fazer, a não ser que você faça o seguinte, né? A sua classe só tem método. Ok, se ela tiver só método, ela vai herdar só método. Mas é praticamente impossível você criar uma classe só com método ou só com atributo, né? Então você tem que ter os dois. Então, obrigatoriamente, você tem que herdar atributos e métodos, ok? Esse é o padrão. Você não consegue configurar a herança para ele não ler uma das duas informações, tá? Isso é padrão. Mas ficou claro o que é herança? Ficou sim. Isso também já estava claro para você, tranquilo na aula? Olha, é assim, eu tinha mais ou menos uma base, né? Mas ficou bem mais explicadinho da parte da calculadora, a classe pai, classe filha, aí deu para entender melhor, sabe? Ok, tá bom. Então vamos lá, de novo. Então, herança, tranquilo, então a gente já passou por polimorfismo, a gente já passou o que é classe, o que é objeto, a gente já passou atributo, método, encapsulamento e herança. Aí tem os métodos construtores, que nem você falou aí, que vocês também fizeram aí, né? Então, o que é um método construtor? Né? Como o próprio nome diz aí, o método construtor, ele é responsável por criar algo. E aí, na orientação objeto, os construtores, eles atuam o quê? Na criação dos objetos, né? Então, por padrão, toda classe, ela possui um construtor. Porém, uma vez que eu declaro construtor, a classe, né, não possui o seu construtor implícito. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode receber parâmetros no construtor para popular o nosso objeto, né? Então, a gente cria aqui, né? A gente pode ter um construtor explícito, né? Após a gente invocar aqui o construtor para criar um objeto. Então, dessa forma aqui, a gente está demonstrando, né, como que eu vou criar um construtor, ou seja, eu vou chamar esse construtor dentro do meu programa. Então, o construtor explícito, né, ele vai fazer o quê? Ele recebe um parâmetro, e aí eu vou chamar ele obrigatoriamente aqui dentro, ó, pessoa, pessoa, ou seja, estou instanciando o objeto pessoa aqui, chamando o construtor e passando aqui o meu parâmetro que eu criei aqui. Tudo bem? Então, o construtor, basicamente, né? Vamos voltar aqui no nosso slide. Então, o que o construtor, basicamente, ele atua na construção da criação dos objetos, né? E toda vez que a gente tem um construtor, né? Por padrão, toda classe tem efetivamente um construtor. Só que depende, toda classe tem um construtor, mas ele está implícito. E eu posso criar o quê? Construtores explícitos, como eu coloquei aqui, demonstrando, né? Como eu crio esse construtor. Isso ficou claro para você durante as aulas aí com o Kleber? Mais ou menos. Então, quer dizer que toda classe tem... Toda classe tem um construtor. Isso é padrão. Ela constrói alguma coisa, né? No caso, ela tem uma funcionalidade, né? Isso, normalmente ela é responsável pela parte de construção dos objetos, né? Por isso que você tem o construtor. Então ele cria, né? Ele é o que é responsável ali pela parte da instância do objeto, ou seja,
É ali que você vai efetivamente transformar, né, a sua classe num objeto. Aí depende da forma como você vai criar o seu construtor, se ele é implícito ou explícito. Se for Ok? implícito, ele já é qualquer É, método construção, qualquer classe já é qualquer implícito, classe né? tem um método construtor, isso está implícito. E aí eu posso Ah, criar um construtor explícito, que foi aquilo que eu fiz ali, chamando pessoa, passando um parâmetro e instanciando isso dentro do objeto. e por que se cria um explícito? Por que que... na verdade, aqui o explícito é mais para demonstrar como funciona um construtor, né? Porque você está chamando uma coisa dentro da outra. Na verdade, quando você usa... É que quando você usa o conceito de construtor, como ele está implícito dentro da linguagem de programação, para a gente demonstrar como que funciona um construtor, eu crio ele explícito para demonstrar para os alunos, entendeu? Mas objetivamente, pela linguagem de programação, ele já é criado implicitamente. Ele está ali Ah, independente de eu precisar criá-lo, entendeu? Agora, o que eu ia entendi. perguntar para você, vocês chegaram a ver overloading, overwrite ou não? Sobrescrita, sobrecarga, Isso eu não lembro não, professor. Overload? overloading, que é sobrescrita, sobrecarga. É porque aí eu não vou passar algo que ele não passou, né? Classe Não, isso é... abstrata, vocês tiveram? Não, não. Bom, então, dos conceitos bases aí, vocês tiveram herança, encapsulamento, polimorfismo, tudo isso vocês tiveram. Que mais? Sim, Que mais que você tem sim. dúvida? Para eu poder te... Construtores, né? Construtores, que mais? Foi só isso aí. Esse overload eu não lembro não de nada disso não. Tá, não, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, a hora que eu for passar a, o documento com com esses resuminhos aí para você, eu tiro essas coisas que vocês não tiveram, porque aí fica mais fácil. Vou direcionar exatamente o que vocês tiveram. O que mais, Edivaldo, que você tem dúvida, que eu possa ajudar? Mas se o senhor puder, professor, deixa isso aí também, porque tá tão explicadinho do jeito, o método que o senhor usa aí de explicação, né? Eu Ah, tá bom. gostei, eu acho. Aí fica mais fácil, porque mesmo quando eu for ter, né? Ah, sim, Aí aí eu sempre dou uma consultada, porque eu achei muito bom o jeito aí que o senhor explicou, que o senhor colocou aí. Ficou bem mais entendi. claro Não, tudo, na verdade. tá bom, eu ponho sim, eu subo para vocês. Que mais, Por Edivaldo? O que favor. que eu consigo ajudar mais? Ah, professor, acho que só, né? Ele deu essa explicação, a gente estava trabalhando no código, né? Já tinha finalizado também. Aí a gente ia só fazer um. Ele propôs que nós fizéssemos 3 códigos de melhoria, né? Nesse pacote que nós criamos. Mas não só. Então ele já tinha encerrado também, praticamente. Entendi, entendi. Agora o senhor deu essa revisão praticamente, né? Bem revisado mesmo, que ficou bem mais claro o jeito que o senhor explicou. Eu E eu acredito acho que o que Kleber também bacana. tenha feito uma revisão, né? A semana passada. Então, hoje, a ideia foi, porque ele tinha me Na passado aqui, ele semana tinha passada a passado gente encapsulamento, viu, né? polimorfismo e feito uma revisãozinha. Então, eu só quis reforçar de novo até porque é uma aula especial hoje, né? Então, eu quis reforçar um pouquinho isso. Semana passada eu não participei da aula, que a gente teve um probleminha e eu não participei. Ah, entendi, entendi. Não, então, assim, de qualquer forma, é bom porque você acabou tendo a revisão de novo aí. Então, o mais importante, Edivaldo, é o seguinte: quando a gente pensa em programação orientada a objetos, a gente tem que ter alguns conceitos bem claros. Então, assim, o que é a programação orientada a objetos, né? Então, a programação orientada a objetos, ela surgiu
baseada em quê? Antes a gente tinha a programação que era chamada... Deixa eu até pegar um negócio aqui que vai servir como base. Espera aí. Se eu tenho aqui... Pera. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala basicamente da programação orientada a objetos, a gente tem que pensar o seguinte: antigamente, antes da programação orientada a objetos, a gente falava em programação estruturada. Lembra quando a gente fez algoritmos? Algoritmos é na linguagem C. Linguagem C é uma linguagem estruturada, ou seja, você faz tudo num único código. Então, qual que é a questão da linguagem estruturada, né? É um código em sequência, né? Uma tarefa executada após a outra, linearmente. Decisão. A gente tem a partir daquele teste lógico, lembra do if lá? O que era o if? O if é um teste lógico. Eu pergunto para o meu programa que ação que eu vou fazer, né? Então, através do teste lógico, eu determino qual que é o trecho do código que vai ser executado ou não. Tem a parte de iteração, que é a partir do quê? De um teste lógico, determinado comando, né? Determinado trecho do código pode ser repetido, né? O que é a iteração? É quando a gente faz lá o nosso while, o nosso for, que é o nosso comando de repetição. Então, o C é um comando de decisão e o while e o for é um comando de repetição. Então, decisão significa que eu pergunto para o meu código, através de um teste lógico, que trecho do código eu vou fazer. É um ou outro. No for e no while, que são comandos de repetição ou comandos de laço, o que vai acontecer? Ele vai repetir aquela ação através do quê? Do meu teste lógico. Baseado no teste lógico, eu vou repetir aquela ação por N vezes ali, dependendo do meu teste lógico ser verdadeiro. Então, qual que é a vantagem aí da programação estruturada, né? Ela é mais fácil de entender e ainda é muito usado o quê? Nos cursos introdutórios, né? Introdutórios de programação. E a execução dele é mais rápida. Agora, qual que é a grande desvantagem da programação estruturada? Eu não tenho praticamente nenhuma reutilização de código. E os códigos são confusos, porque a gente mistura comportamento com tela, tudo junto no mesmo código. E aí, a programação orientada a objetos, ela veio para quebrar um paradigma, ela mudou o paradigma da programação. Você está vendo a minha tela, Edivaldo? Não. Não, né? Olha, eu estou mostrando o negócio aqui. Estou achando que você está vendo e não está vendo. Desculpa. Está vendo aí agora? Agora sim. Então, tá. Então, ó, de novo, né? Programação estruturada, aí que eu te falei lá. Sequência, decisão, interação, tudo que eu tinha, tudo que eu estava falando aí. Aí, o que acontece? Quando a gente pensa na programação orientada a objetos, a gente teve uma mudança de paradigma. Ou seja, tanto que as pessoas que programavam em linguagem estruturada, normalmente o que elas falavam? Falavam, eu vou... quem é programa orientado a objetos é preguiçoso. Por quê? Porque a programação orientada a objetos, ela veio para ajudar muito na parte de reutilização de código. Então, você não tem que ficar, você cria herança, você não tem que ficar escrevendo de novo, que nem eu dei o exemplo lá da calculadora científica. Eu não tenho que reescrever aqueles métodos. Se eles já existem, eu só faço o quê? Eu só utilizo herança e não preciso reescrevê-lo, né? Então, a base da programação orientada a objetos é como eu disse para você lá no começo. Ela é baseada o quê? Nas classes e objetos, e dentro das classes, né? Eu tenho aqui os métodos e os atributos. Lembrando que a classe é uma ideia e o objeto é quando eu transformo essa ideia em algo real. E como que eu faço isso? Na programação orientada a objetos, quando eu instancio um objeto, ok? Então, eu tenho classe, objeto, métodos e atributos. Qual que é a maior vantagem da programação orientada a objetos? Ela tem uma melhor organização de código e um bom reaproveitamento do código. Então, você não precisa ficar reescrevendo tudo, você consegue
reaproveitar. A desvantagem é ele tem um desempenho mais baixo que o paradigma estruturado, ou seja, um pouco mais lento, mas nada que seja tão grande. E a questão é que ele é mais difícil de compreender. Por quê? Porque eu tenho que entender a classe, tenho que entender o objeto, como que ele instanciou. Então, o projeto ele é dividido em vários arquivos, né? E na estruturada, não, eu tenho um arquivo só, então fica mais simples de eu entender. Então, é importante entender o conceito, por que surgiu a programação orientada a objetos. Então, aqui, ó, só um gráficozinho. Então, na estruturada, eu tenho aqui as funções, e as funções eles vão me levar aos dados. Aqui, ó, o que eu tenho? Objetos, dentro dos objetos tem os métodos me levam aos dados, e os objetos, eles criam o quê? Uma aplicação como um todo, né? Ou seja, eu tenho a aplicação, ela é baseada o quê? Nos nossos objetos. E aqui, no estruturado, o que eu tenho? Eu tenho várias funções para atingir os dados, e a aplicação ela é feita o quê? De várias funções, né? Esse é o Aí estruturado. tá certo aí tá repetido, dados, métodos e dados, métodos? É, porque eu tenho um objeto, o objeto tem métodos, os métodos acessam os dados. Eu tenho outro objeto, quando você cria, quando você não cria várias classes, as classes Sim. são os objetos. E aí você, quando você instancia a classe, você cria um objeto. Dentro da sua classe, você não tem métodos e atributos? Num projeto, eu posso ter o quê? Vários objetos. Aqui tem, entenda aqui, classe barra objeto. Ou seja, para cada classe, eu tenho N métodos. Então, o que eu fiz aqui? Objeto. O objeto, ele tem... Um objeto tem métodos e esses métodos acessam os dados. Um outro objeto tem outros métodos que acessam os dados. E a aplicação, ela é feita do quê? Dos conjuntos de objetos. Então, toda a programação, quando a gente fazia o código, sempre vai estar instanciando o objeto, né? Então, faz parte, né? Sim, toda vez Criar, que você... Quer ver? Ó? criar Deixa eu... classe e instanciar, né? Sim, peraí. Toda vez que você faz isso aqui, ó, vamos pensar o seguinte, ó, eu vou... Você tá vendo a minha tela aí, né? Tô. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Então aqui, o que eu fiz? Vamos pensar o seguinte, que eu vou criar aqui um atributo chamado idade. Vou chamar um atributo aqui chamado double peso. Vou ter um outro aqui, double altura. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando atributos, certo? Aí eu posso, Certo. né, vir aqui e falar lá que eu vou criar um método public chamado correr, por exemplo. E esse método correr, ele vai fazer um .out, .println. Ele vai fazer aqui pessoa corre. Então, aqui que eu criei? Eu criei uma classe pessoa com os atributos idade, peso e altura, e um método de correr que vai mostrar lá a pessoa corre. Então, eu criei essa classe, pessoa. Tudo bem? Aí, Tudo. essa é a classe. Aí, o Kleber deve ter falado lá para vocês que vocês precisam ter um programa principal lá, que é onde você tem o main, não é isso? A gente tem o método principal main, isso. Isso, beleza. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Para eu utilizar, então eu criei a classe pessoa. A classe pessoa, ela já existe no meu projeto, tudo bem? E depois eu tenho uma outra classe aí que é
a classe do main, que é o meu programa principal, certo? Está claro para você. Então, o que acontece? Para eu utilizar, você concorda comigo que se eu não instanciar um objeto, essa classe pessoa, ela não vai servir para nada. Então, é o que a gente falou, a classe é uma ideia, mas ela só vai funcionar quando eu faço o quê? Quando eu transformo ela em objeto, quando eu transformo ela em algo real. E como que eu faço para transformar ela em algo real? Quando eu instancio um objeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Pessoa é o nome da classe. Eu vou instanciar um objeto chamado pessoa, que ele é o quê? Igual a quê? Uma nova pessoa, certo? Então, o que eu fiz aqui? Ó? A partir daqui, eu posso fazer o seguinte, ó, objeto pessoa igual a quê? Idade. Então, aqui vai ter 18. Ou seja, a idade da pessoa lá vai ser 18. Na verdade, aqui tem que ser esse O minúsculo. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer aqui? OBJ pessoa, ponto o quê? Peso. O que eu vou passar lá? 67,5. Ou seja, o peso da pessoa. OBJ pessoa. Ponto o quê? Ponto altura. Vou passar a altura da pessoa. Então, o que vai acontecer aqui? Eu só consigo usar esta classe quando eu faço o quê? Quando eu instancio o meu objeto. Ou seja, eu criei um objeto baseado o quê? Na classe pessoa. Então, eu estou chamando o objeto pessoa. Baseado em que classe? Pessoa. Então, a partir daqui, esse objeto pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai ter acesso ao quê? Aos atributos e os métodos da minha classe. Ficou claro isso? Não entendi. Aí, por exemplo, pessoa. Aí a pessoa pode ser um nome qualquer, quando coloca lá o nome, aí vai Posso dar essas criar, por idades. exemplo, posso criar aqui, ó, né? Então, vamos aqui, ó, se eu criar aqui um outro atributo aqui, ó, string nome. Então, aqui, ó, criei esse cara aqui. String nome. Então, o que ele vai fazer aqui? Você viu que, ó, quando eu coloco aqui, ó, ele já identifica que esse cara aqui é baseado em esse cara aqui, ó. E esse cara é baseado em quê? Nesse cara aqui, ó. Tudo bem? Uhum. Então, aqui, o que eu vou fazer? Objeto nome igual a Edivaldo. Tudo bem? Entendi. Então, Aí isso quando aqui eu é puxar, por instanciar. exemplo, quando o usuário puxar o meu nome Edivaldo, vai dar as características, nome, idade, peso, altura, é isso, né? É que aqui você está passando todas essas informações, né? Aí eu posso imprimir, posso fazer o que eu quiser aqui. Mas aqui que a gente está passando, que a gente está fazendo é nada mais é do que passar os valores, né? Eu estou atribuindo o valor para cada um desses atributos aqui. Isso. Agora, para imprimir na tela, aí como que faria? Seria Você tem que para fazer puxar. aquele system, Uhum. ponto Out. out, ponto println. Aí você vai fazer aqui nome mais o quê? Objeto nome. Aqui. Acabou. Aí o que ele vai fazer aqui? Se eu tivesse rodando, ele ia fazer o seguinte: ele ia imprimir isso daqui na tela.
Aí quando colocasse o nome Edivaldo, ia dar as características, né? Ok? Ia aparecer só o nome, e depois eu tinha que colocar o Edivaldo, né? Aí aparecia as características, né? É que aqui eu já coloquei Edivaldo. Então, aqui, ó, eu já coloquei a informação Edivaldo no nome. Então, quando eu Ah, der tá. Vai aparecer o objeto.nome, nome do ele já Edivaldo. vai imprimir o seu nome. Uhum, Porque aqui eu atribuí um valor, ok? certo. E se fosse para mim colocar o nome, por exemplo, assim, o sistema ia pedir com o cursor, né? Por exemplo, o nome, aí dois Sim, pontos. Aí, eu coloco. aí você teria que criar lá, você tem que chamar a classe scanner, new scanner, aí ele vai ter que ler aquilo que você digitou e Ah, atribuir aqui. é verdade. Tem que puxar com o scanner, né? Para ele poder. Isso aí. Aí você está chamando uma classe o quê? Padrão do sistema. Aí você vai usar aquela classe scanner lá e a scanner vai ler. Ah, dependendo do tipo de informação, eu tenho que, se eu tiver que ler um inteiro, aquele next int, lembra? Uhum, sim. É isso aí. Tudo bem? Entendi. Não, Então, o legal. mais importante aqui é que eu preciso instanciar o meu objeto, ou seja, eu tenho que criar um objeto baseado na minha classe. Esse é o mais importante. Ou seja, isso aí tem que ter. Isso aí é o padrão. Qualquer coisa que você for fazer, tem que ter. Tem que instanciar alguma coisa. Você tem que Cria a instanciar, classe do senão você não objeto consegue usar. e instancia. Aí depois começa a vir as funcionalidades que você quer que põe na tela, quer que chama, aí é, Isso, scanner ou não faz, ou já imprime direto já o nome, né? Entendi, professor. isso mesmo. Entendi. Legal. Exatamente isso. Bom, o que mais, Edivaldo? Não, tá tranquilo. Até agora tá o senhor, viu? Apareceu o senhor aí. Ah, não, agora sim. É que agora eu tirei a tela aqui. Agora eu tirei. Ficou claro aí, herança, polimorfismo, encapsulamento, classe, objeto, atributo, método, tudo isso tá bem claro. Tá Essa, ótimo. essa outra parte aí também de a história aí, né? Por que que surgiu a programação orientada a objeto, diferença da estruturada para objeto, ficou também tranquilo? Ficou. Ficou sim. Bom, o que mais? Bem, acho que do conteúdo, né? É isso mesmo, né, professor? Basicamente, quando você faz programação orientada a objetos, é isso aí. É, O senhor vai classe. botar só vai pôr no Ava ou você vai mandar para mim esse Não, posso, conteúdo no WhatsApp? mando para você e aí você distribui aí pro pessoal. Tá, legal. Não, eu entendi. Eu vou falar, viu, professor? Agora que compreendi um pouquinho mais sobre essa parte assim do instanciamento, de distância, né? Que nem eu não sabia assim o conceito da classe tem que ter o instanciamento, quer dizer, ou seja, tem que instanciar, não tem jeito. Criou a Sim, classe, só que tem que instanciar um objeto, senão que nem o senhor falou, senão não tem funcionalidade nenhuma a classe. sim, senão você não consegue utilizar, né? Se você não instanciar, você não consegue utilizar. É, legal. Ok? Então é isso. O que mais que a gente Por mim, tá tranquilo, professor. entende? Bom, você tem mais alguma dúvida de alguma outra coisa? Não, por enquanto não. Como que você está fazendo? Você está com o Eclipse na máquina? Você quer me mostrar o que vocês fizeram? Como que você está se conectando ao Teams? Na verdade, eu não tô nem fazendo nada, né, de Eclipse nem nada, porque eu tô só com o celular, né? Tô sem computador. Ah, tá.
Entendi, entendi. Tá, Mas não. eu tento fazer na medida do possível escrever, né? Código, essas coisas. Ah, tá. Então, por isso que não estava essa questão aqui não estava tão clara, então, para você do instanciar e tal, até porque como você não está, você está fazendo na mão, né? Então você não está conseguindo identificar na hora que, porque isso daqui na hora que você cria o código, qual que é a grande diferença? É quando você cria o código, ele já gera isso automático para você. Você cria o objeto pessoa, como ele já está na classe, você já cria automático, ele já põe nome, idade, peso, fica bem fácil de visualizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pera. Eu ia comprar agora em março, né? Em março, no comecinho finalzinho de março, eu ia montar também um escritório aqui, mesa, 2 computadores, tudo ia uma estrutura, né? Sim. Aí aconteceu esse negócio aí do coronavírus, me lascou tudinho. Ah, entendi. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Quando Um eu eclipse. tô, quando tá a faculdade antes do coronavírus, né? Aí eu usava a estrutura da faculdade, né? Sim, sim. Aí eu fazia, ainda dava para mim. Agora em casa tá complicando. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Só sei que tá começando a ficar mais fácil. Quando começa a entender direitinho, ver que não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Tem que ter atenção, né, Ah, professor? não. Essas coisas são, sim. Claro, não é simples, né? Tipo, mas Assim, na hora que você entende como que funciona, como que é a linguagem e tudo, fica fácil. Peraí que eu vou, eu tenho que dúvida, professor, esse semestre eu não dei aula de programação orientada a objetos, né? E como eu saí da empresa também, esse meu notebook é um notebook novo, então eu tô sem o Eclipse aqui. Eu estou tentando colocar, que aí se eu conseguir colocar aqui, eu quero te mostrar esse exemplo que eu dei aí na prática. entendi. Peraí. Uma dúvida que eu tenho, eu acho que já em modo geral, não é nem especificamente sobre o que a gente está abordando aí nos conteúdos, né? Seria o quê? Hum, Por exemplo, a gente tem os códigos, né? A gente faz lá no Java, tudo direitinho, que nem o senhor estava explicando. Só que como que a gente introduz isso no sistema, ou seja, no front-end? Como que a gente introduz o banco de dados? Como que a gente, sabe? Eu não sei essa parte. vamos Até hoje, eu estou no quarto semestre, eu não entendi esse conceito. Primeiro a gente aprendeu lá estamos aprendendo agora o Java, né? Os códigos. Eu aprendi lá o HTML, né? Que é o front-end, alguma coisinha lá na programação web é, que a gente fez com o Thiago. Aí, banco de dados, alguma coisinha com o. Como é que é? Com o Thiago, né? E era também DIB. Então, a gente ficou bem atrasado, não deu para fazer nada de banco de dados praticamente. Criamos alguma coisinha lá, umas classes lá no banco, né? Alguma estruturinha, mas. E agora, como que se junta? Como que se interage? Como que fecha isso? Sabe? Até agora eu não sei. bom, vamos lá. Deixa eu te explicar. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, você tem que ter primeiro um conceito que é o seguinte: o que é front-end, o que é back-end. Então, front-end é aquilo que você vê de forma visual. Então, é a tela, é o HTML. Isso é front-end, ou seja, aquilo que o usuário visualiza. O back-end é a programação, é aquilo que está por trás. Não significa que no front-end eu não tenha programação, porque eu tenho, mas é uma É, programação voltada para layout, para a parte visual, que isso, é.
Aí eu tenho front e tenho back. O back-end é onde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a parte de comunicação com o meu banco de dados, vou escrever as minhas classes, meus objetos, atributos, métodos. O que acontece? Você já ouviu falar num modelo chamado Tá cortando, IM, tá chamado cortando. de sistema três camadas? Deve ter tido com... Ele Tá me ouvindo tá, agora? tá picotando, tá cortando o que o senhor tá falando. Ah, é, que é porque eu tô baixando o Eclipse aqui para você. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo Agora ficou parar. normal. Peraí. Ficou normal. Peraí. É que agora terminou de baixar aqui. Bom, vamos lá, de novo. Então, o que que vai acontecer? Oh, meu pai. Então, a gente vai ter. Eu vou, eu vou deixar sem baixar aqui, porque depois a gente volta a isso. Então, o que que vai acontecer? Então, eu tenho front e back-end. Sendo que não vai ter a classe que vai comunicar com o banco de dados, essas coisas. Então, primeira coisa, você tem que entender se que é back-end e outra coisa que é front-end. Ok? No back-end, você vai fazer todas essas tratativas que eu te falei. Então, você vai criar conexão com o banco. Então, quando você tem esse modelo MVC, você tem uma parte que é voltada para telas, para as telas. Então, você tem um processo, você tem um projeto que é só voltado para as telas, um outro projeto que é só voltado para as regras de negócio e um outro projeto que é só voltado para a parte de acesso a dado, que tudo que envolve banco de dados, ok? Então, o que que você vai fazer? Aí você vai ter a tela e o que que você tem? Pensa o seguinte, ó. Você falou para mim agora há pouco, você falou assim, professor, você criou ali o objeto pessoa, nome, e você falou para mim o seguinte, mas eu queria digitar. Você a gente não falou lá que a gente criou lá system.out.println, que a gente vai dar uma mensagem na tela lá, dizendo, digite um nome. E aí eu pego a própria classe lá e faço o seguinte, scanner.nextID lá. Ele vai ler aquilo que foi digitado, certo? Sim. Ele vai ler aquilo que foi digitado e o que, que ele fez? Ele vai armazenar lá no nosso atributo, objeto pessoa, ponto, nome, vai receber o valor que foi digitado na tela. Foi isso, né? Uhum. Então, o que que eu fiz? Pensa o seguinte, ó. O system.out.println é um console, é console application, então ele mostra aquela telinha preta. Mas se eu tivesse, por exemplo, fazendo algo no Java Swing, eu poderia criar uma tela e dizer que eu tenho um campo que eu ia digitar lá o nome. O que que eu ia ter que fazer? Criar de novo o objeto ponto pessoa ponto nome é igual ao quê? Ao aquele campo, o valor que está naquele campo. Ou seja, eu vou interagir com o que está na tela, o front-end, com o meu back-end, fazendo o quê? Com que eu leia a informação que está vindo do meu front-end. E aí, a partir daí, eu vou fazer o quê? Faço com que as minhas classes se conversem. Eu vou ler a informação dos formulários, depois aí eu posso criar uma classe de conexão com o banco de dados, e assim por diante. É aí que ele interage. Então, eu tenho que fazer com que o meu front-end converse com o meu back-end. E aí eu vou criando o quê? As minhas classes para fazer o quê?
as comunicações, comunicar com o banco de dados, salvar no banco de dados. É isso, é assim que você está tendo a disciplina de web? De web? Sim, programação web 2. Isso. Então, como que vocês estão fazendo? Vocês não criaram algumas telinhas? Olha, não criamos não, viu? Mas, basicamente, o Ela ponto seria criou esse. na... Então, você vai criar a tela, que é o front-end. E depois você vai criar o quê? O back-end, que é o quê? A linguagem de programação para ler aquele... Pensa o seguinte, ó. Vamos... A gente criou, professor, com o Tiago no semestre retrasado, parece, que foi do HTML. Isso. Lá no HTML, o Thiago deve ter feito... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você está vendo a minha tela? Tá Tá, tudo né? branco, né? Isso. Por enquanto tá branco. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Ai, 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 ai. Deixa eu só fazer um negócio aqui de volta. Peraí. Eu vou derrubar e já te chamo de novo. Peraí. Tá. Deu certo. Bom, vamos lá. Ó. Tá vendo aí minha tela? Sim. Então, aqui eu criei no HTML um campo do tipo texto, nome, e um campo do tipo e-mail, com nome e-mail. Se eu entrar no meu formulário, ele vai criar alguma coisa assim, tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte, que eu estivesse criando aqui alguma coisa e eu dissesse que aqui tem o nome. Quando eu clicar em enviar, o que ele vai fazer? Tá? Aqui ele vai dar um erro, porque ele não tem nada linkado, mas vamos lá. Quando eu clicar em enviar, o que eu teria que fazer por detrás do sistema? Por isso que eu estou te falando que tem o back-end e front-end. Eu vou tentar fazer alguma coisa parecida com isso daqui. O que ele faria? Objeto nome é igual. Tá vendo que aqui eu disse que vamos chamar esse cara aqui, ó, de txt nome e esse daqui de txt e-mail. Aí o que ele vai fazer aqui? Esse cara,
quando eu vou ter que vincular ele com um arquivo Java. Aí o que eu vou ter que fazer? Alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Objeto, ponto nome, ponto value, que significa o quê? Que eu vou pegar o valor daquele campo. Ou seja, se eu vier aqui e digitar Daniel e clicar no botão enviar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai obrigatoriamente, não pensa que isso aqui não existe mais, tá? Uhum. Mas se eu quisesse imprimir o objeto nome, o que ele vai fazer? Como ele pegou o valor lá que estava na tela, o que ele vai fazer com esse nome aqui? A partir daqui, esse nome vale o quê? Daniel. Então, ou seja, aqui eu criei o quê? Eu criei uma tela em HTML. E aqui eu criei uma classe que vai ler aquele formulário. Conseguiu entender como que as coisas interagem? Então, eu E como preciso que, por fazer exemplo, com... é separado, por exemplo, aí o senhor tá no Eclipse, né? Esse é o Eclipse. E aqui o senhor tá no HTML, né? Na verdade, é que assim, aqui eu tô no Notepad, tá? Não tô com nenhuma ferramenta aqui, não tô no Eclipse. Aqui é o Notepad que ele permite que eu coloque qual linguagem que eu quero. Mas, basicamente, se você estivesse falando em utilizando essas ferramentas, você tem que dividir, como eu te falei, você tem que dividir o seu projeto em partes. Uma parte é o front, ou seja, onde eu vou ter os meus HTMLs, outra é onde eu vou ter o quê? Essas classes para ler isso. Então, eu tenho que fazer, ele faz tudo parte do mesmo projeto. Só que eu tenho que fazer uma coisa responsável pelo layout, a outra coisa é responsável pela linguagem de programação. Por Entendeu? exemplo, a gente cria um. Mas o arquivo a gente cria onde? Para o arquivo para colocar No, dentro, por exemplo, o no próprio HTML, Eclipse. No próprio Eclipse. cria no Eclipse. Aí lá, vamos lá. Por exemplo, no Eclipse criamos lá. Eu vou falar da lâmpada que a gente criou a lâmpada, né? Lá no. Sim. Tá. Aí, lâmpada, criamos o pacote lâmpada, certo? Que é o arquivo, né? Sim. Isso. Aí, dentro do pacote lâmpada do que é o arquivo, aí eu faço o HTML separado, né? Isso, só que assim, o que você tem que pensar é o seguinte, né? Você vai, quando você for criar esse projeto, você já tem que criar ele como um projeto web. Então, no Java, você tem, tipo, é um projeto de tela desktop, então você pode criar desktop. É um console application, que é o que a gente faz, que é aquela telinha preta, também pode. Posso criar uma parte web? Posso criar web, entendeu? Então, você tem que definir qual o projeto que você vai fazer pelo próprio Eclipse. E aí depois você vai criar mesmo. Aí você vai criar a parte que é o layout, depois você vai criar a parte de programação, é assim que funciona. É isso que eu não estava entendendo. Por exemplo, o Eclipse a gente vai criar o código no Java. Aí, daí, Sim, aí fora do Eclipse, por exemplo, o HTML, que é uma outra coisa, aí cria esse código. Eu falei, mas como é que conversa os dois, né? Então, dentro do Eclipse, que a gente cria lá o pacote, né, o arquivo lâmpada, aí dentro do Eclipse mesmo tem lá as opções para você, se você vai criar um é isso? No HTML, HTML? Ah, dentro do isso, pacote, né? Ah, dentro tá. do pacote, Dentro do Eclipse, no caso, né? dentro do Eclipse, isso aí. Ah, tá. Agora eu entendi. Você entendeu a minha dúvida aqui, que era? Que eu falei, mas como é que vai uma coisa conversar, né? Aí, como tá tudo dentro do Eclipse, aí sim que dá para ficar jogando os códigos, fazer isso aí que o senhor falou, né? Que é o Sim, HTML, e aí vai, cata, linka um com o outro, puxa para cá, puxa para lá. Ah, entendi, professor. E o banco de dados? então, o banco de dados, o que ele vai fazer? O banco de dados, ele também vai ser criado dentro do Eclipse, só que são coisas diferentes. Primeiro, o banco de dados realmente é algo à parte. Você precisa criar um banco de dados no MySQL. Aí você cria o banco, você cria suas tabelas, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a string de conexão, ou seja,
eu vou passar os dados, as informações do servidor de banco para eu me conectar na aplicação. Aí eu tenho que passar qual é o servidor, qual é o login, qual é a senha, para ele fazer o quê? Para ele acessar esse banco de dados. Aí quando ele conseguir acessar, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar o quê? Todas as tabelas que tiverem criadas lá. E aí eu vou fazer o quê? A minha aplicação, ela vai poder fazer lá um insert, um update, um delete. Então tudo começa em conectar com o meu banco de dados. Então eu preciso criar uma classe de conexão com o meu banco de dados. Então eu crio o banco e depois eu crio uma classe. Lembra? Você teve banco de dados com o Thiago, não teve? Então, eu tive DIB, né, com banco de dados, que é o gerenciamento de banco de dados, né? Mas Isso. foi meio corrido, foi meio. Não deu para aprender muito, não, viu, professor? Então, mas aí Pra você você, ter uma ideia, quando você a gente começou a mexer, que a gente começou a criar lá a classe aluno e tudo, aí já acabou o semestre. então, mas basicamente o que você vai fazer? Você tem que criar o banco de dados, criar o Isso. banco, criar as tabelas. Aí depois disso você vai fazer. Depois que você tem tudo, você tem o banco de dados instalado, você tem as suas tabelas criadas. Aí você entra na programação que é. Você tem que criar uma classe de conexão, passar os dados do banco de dados e a partir daí você consegue utilizar o banco de dados dentro da aplicação. Utilizar que eu digo é, você consegue fazer um insert, você consegue fazer um select, você consegue fazer um update, você consegue fazer um delete dentro da aplicação. Por exemplo, a gente montou lá no Java lá a classe pessoa, que tem nome, idade, isso. Aí no banco de dados a gente tem que fazer a mesma coisa, os mesmos atributos, né? Para poder criar a classe lá no banco de dados com os mesmos atributos da classe, não é isso? Isso é isso. Aí você vai passar, por exemplo, se você tivesse uma tabela lá chamada pessoa, se eu tivesse um campo lá, nome da pessoa, peso da pessoa, aí o que eu ia ter que fazer? No meu insert eu teria que fazer insert tabela cliente, tabela pessoa, quais os campos? Campo nome pessoa, qual que é o valor? Objeto pessoa ponto nome. Ele vai pegar o quê? Daquele objeto que eu criei. É assim que funciona. Então, Entendi. eu interajo aquilo que está na tela com a Uhum. classe que eu criei com o banco de dados. Então, é tudo uma coisa só. É tudo um projeto só. E a conexão que o senhor fala é a senha, né? Conecta com a senha, Isso com aí, o isso aí. código, né? E tudo. A gente chegou a fazer Isso, isso, a gente chegou a fazer alguma coisa parecida disso. é E isso ele aí. mostrou, assim, a gente não fez conexão com nada, mas ele mostrou alguma coisa parecida lá onde que a gente tinha que colocar, sabe? É isso aí Aí mesmo. até também se vai ser pela web, se vai ser por rede, né? Banco de Sim, dados. é isso aí. Depende do que você vai fazer. Se for na web, você tem que passar um endereço. Se for um servidor, você tem que passar o endereço do servidor. É exatamente isso. Aí isso quer fazer a conexão, né? Aí depois que conectou, é só colocar as Aí linhas você vai lá. fazer tudo dentro da classe. Aí você vai fazer tudo dentro da classe. Dentro da classe do banco de dados ou do banco de dados, Não, né? não. Você vai depois que você passou os dados, que é a conexão, você vai fazer isso dentro da sua classe Java, não é dentro do banco de dados. Porque aí você já conectou no banco de dados, aí você já está conectado nele. Aí é dentro da programação. Porque dentro da programação, quando você não entra, por exemplo, numa tela de um sistema que você fala lá, cadastro de cliente, ele mostra um monte de campo e tem um botão salvar, não tem? Tem. Quando eu clico no botão salvar, o que ele vai fazer? Salvar, ele vai chamar o evento clique. Chamou o evento clique. Aí ele vai falar assim: ah, legal. O que ele tem que fazer? Conecta, chama a classe conexão. Ele entra, conecta no banco de dados. Conectou no banco de dados, aí eu vou lá e falo assim: vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Vou ler o quê? Cada um dos meus campos. Eu tenho o campo lá, nome,
idade, sexo, vou armazenando tudo nas minhas variáveis, nos meus atributos. Fiz isso, o que eu vou fazer? Vou lá, abro a conexão com o banco de dados, uso o comando chamado lá, execute query. O que ele vai fazer? Ele vai executar um comando do banco de dados. Aí eu vou lá e falo lá, insert, tabela tal, valores, os objetos, as variáveis que eu peguei. Ou seja, aquilo que eu interagi, aquilo que eu salvei da tela, eu vou fazer o quê? Vou salvar no meu banco de dados. Então, pensa sempre o seguinte, ó, eu crio uma tela, quando eu faço o botão salvar, eu tenho que pegar todos os campos que estão na tela e salvar numa variável. Depois que ela está numa variável, eu vou conectar no banco de dados e pegar o quê? Todas essas variáveis e salvar no banco de dados. Como que eu salvo? Fazendo um insert. Insert, nome da tabela e os valores. Como que eu faço o insert no banco de dados? Não é assim? Fazendo. Aí é outra linha de código, né? Com insert, né? É isso aí. É assim que funciona. Nossa, agora no quarto semestre que eu fui entender como é que é esse negócio. Apesar que eu estava conversando até com o Kleber, né? Ele ia explicar isso aí mais ou menos também, como que funciona, mas como eu não tive aula na anterior, aí o senhor estava explicando, porque a gente não tinha essa informação, né? Quarto semestre, isso aí é novo para gente. Assim, isso são coisas, Edvaldo, são coisas sequenciais. Então, primeiro você faz algoritmo para você entender na verdade você faz lógica, aí depois você faz algoritmo para você entender o que é uma variável. Oi? Oi, desculpa. Tá me ouvindo? Ele falou que a gente ia aprender no semestre Poxa, qual que é a matéria? Falou que é Programação orientada no a objetos 2. Ele Isso falou aí. que é Mas é isso mesmo. Tá. Mas é Ele isso mesmo. falou Mas mesmo. vamos lá. Então, uma coisa é uma sequência da outra. Então, primeiro você aprende lógica, depois você aprende algoritmo. Aí você vai aprender o conceito que é criar banco de dados. Depois você vai para programação orientada a objetos, onde você vai entender o que é uma classe, o que é um objeto, o que é herança, polimorfismo, encapsulamento. Aí você vai para a parte o quê? Onde você vai fazer com que a linguagem de programação se conecta com o banco de dados, ou seja, duas coisas que você já aprendeu. Você já aprendeu o que é programar, você já aprendeu o banco de dados, e aí você vai aprender a juntar essas duas coisas. Entendi. E aí... Não, eu achava que era eu que não tinha entendido. Eu achava que já tinha ficado claro em algum momento no curso e eu que não tinha entendido, entendeu? Não que os professores que não ensinavam, entendeu? Mas eu pensei que eu que não estava entendendo. Eu falei, pô, será que eu não estou entendendo? Estou no quarto semestre e não entendi ainda como que faz. Não, entendi. eu acho que é só no semestre que vem. Eu acho que pode ter alunos que já compreenderam isso, por de repente já ter tido uma experiência, alguma coisa nesse sentido. Mas esse conceito, ele é um conceito que vai sendo gradativo, né? Uma coisa vai chamando a outra. Elas não são isoladas, entendeu? Entendi, professor. E eu acho que é isso. Então, mais lá alguma no coisa? HTML, coloca lá o HTML, colocam os campos, quando vai salvar, ele vai gravar na memória, né? É que nem aí, ó, que nem o senhor está fazendo que fez para explicar, né? Ele gravou, mas ele grava na memória do computador. Aí quando quer ligar no banco de dados, aí tem que ligar um banco de dados para poder mandar para Isso aí. o banco. Pensa o seguinte, você cria variável para quê? Para armazenar alguma coisa, certo? Vai armazenar o quê? Aquilo que está dentro dos campos. A partir do momento que você pegou aquilo que está dentro do campo, já está numa variável, você vai fazer o quê? Vai pegar essa variável e vai inserir no banco de dados. Essa é a sequência. E a função do banco de dados é porque não tem como você armazenar um arquivo de uma empresa num computador. Tem que ter um banco de dados com mais. É isso aí. mesmo, né? Isso aí. Legal.
o banco de dados, ele serve para o quê? Ele é quem é responsável por o quê? Por armazenar as informações. É isso. Entendi. Não, agora ficou bacana, hein? Já tô sabendo um pouquinho mais. Então, tá bom. Mais alguma coisa aí, Edivaldo? Deixa Quer eu te ver. perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não, pô, nada não. Sobre essa dúvida aí. Agora é só na hora de conectar que a gente vai fazer isso no projeto integrado, né? Que é o nosso projeto. Aí a gente vai fazer a prática, né? Ah, tá. O que que é seu projeto integrado? É um sistema de auxílio, né? Não é auxílio, né? É um sistema de um arquivo pessoal onde a pessoa na parte de medicina, né? Onde a pessoa vai ter todo as informações dela em um determinado local. No caso, seria no nosso sistema, né? Ah, tá. Por quê? Porque hoje em dia, o que nós pensamos, né? Hoje em dia, as informações ficam alocadas num determinado hospital. Se você for lá no hospital e você vai fazer o exame, vai fazer isso, aquilo, aí ela fica lá, guardada lá no sistema do hospital, não é? Sim. Isso, fica lá. O que nós pensamos? Nós queríamos transferir isso para essas informações para a própria pessoa, por um arquivo da própria pessoa. Por exemplo, se ela for em outro hospital, ela vai ter acesso a esse banco de dados dela mesmo, onde o hospital vai poder acessar todas as informações dela, de tudo que ela já fez de exame, que ela fez do resto da vida dela todinha. Não Ah, você fica a quer fazer um informação. histórico. Isso, é praticamente isso, um histórico. E linkado também com. Aí vem a parte do dinheiro, né? Ligado com convênios médico, né? Para poder dar opção de quem for afiliado com a gente, né? Por exemplo, o cliente, né? Ele tem a opção de ir lá e escolher a própria assistência médica, o próprio hospital. Só que as informações dele vai ficar guardado pro resto da vida. Então, tudo que ele fizer, ele fez nesse hospital, fez naquele, vai ser uma informação só do paciente, não só do hospital. Entendeu mais Entendi. ou menos a ideia? Eu entendi. Eu entendi. Na verdade, vocês Só querem que construir um sistema onde ele vai ter todo o histórico médico dele, independente do hospital. exatamente, com o aplicativo para ele poder fazer a consulta. Também, a nossa ideia também é linkar com, com o laboratório para poder fazer o próprio laboratório também que Resultado de for exame. credenciado da gente, eles vão ter acesso para poder colocar as informações dentro do sistema, quer dizer, eliminar papel, sabe? Colocar Então, na dentro as verdade, informações. na verdade, o que vocês podem fazer é como se fosse, na verdade, o que vocês querem fazer é como se fosse um sistema do próprio convênio. Por quê? Porque o cliente, ele é um conveniado, tudo bem? Pensa no seguinte, o cliente é um conveniado. O convênio, ele tem N hospitais, ok? Então, É, eu posso passar no hospital A, no pronto-socorro. Aí o médico vai lá e lança essa consulta. Ele vai ficar salvo. Aí eu vou no hospital B, vai ficar salvo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter um histórico do paciente, independente se ele está no hospital A, B, C ou D, ou no laboratório A, B, C ou D. É isso que vocês querem fazer. só que é o conceito contrário, por exemplo, não o convênio ter essas informações e ter os hospitais que ele Conveniado. conveniados, né? No caso é o paciente que tem as informações, Não, sim, sim, e eu entendi. independente se o hospital é conveniado ou não, ele vai poder acessar e passar para o hospital que ele for, ele pode ir no SUS que for, no caso, né? Que vai estar lá as informações dele. Sim, sim. Entendeu mais ou Eu menos? entendi. Eu entendi.
Ah, E o legal. bom. Aí outro, agendamento também, agendamento vai poder ser feito com que ele escolher lá, que for E o hospital. vocês vão. Por enquanto, isso é conceitual. É Por enquanto é conceitual só e é bem, conceitual. e é bem gigantesco, viu, esse projeto. Aqui a gente não sabe nem como é que vai, não tem como terminar ele aí, né? Até o final do Vocês semestre. estão em quarto semestre, né? Então, É, semestre que vem vocês têm que implementar. Tirar mas isso aí do papel e fazer o sistema. qual que é a dica? Porque se for fazer tudo que a gente quer mesmo, isso é um projeto aí, é bem grande, né, professor? Ah, você vai ter que fazer tipo um piloto, né? Vai fazer um básico, que é cadastrar um É, usuário, cadastrar um hospital, e em cima desse hospital você ter resultados. É isso. dá para Para fazer poder. assim e demonstrar. É, só fazer isso, não precisa ter vários, é só para demonstração, né? É isso. Você vai ter que demonstrar alguma coisa, né? Você não vai fazer, tipo, se você for construir todas essas funcionalidades, tudo bem, você já tem que começar a fazer o sistema desde agora. Já começa a fazer. Aproveita as férias, já vai implantando, já vai desenvolvendo. Que aí, É, é. semestre que vem você já tem alguma coisa. Antes de começar, você já tem alguma coisa. Já tem umas telas e tudo. Entendeu? Porque Aí senão, eu se vou te vocês falar. deixarem É só só, nos 6 meses de aula, não vai dar tempo. mas eu vou falar para o professor, é só eu que grito, é só eu que empurro, é só eu que brigo, viu? Porque o grupo também tá que eu te falar, viu? Quem que é seu grupo? É eu, Jonathan, Renato, o Henrique, Lucas, Ah, é todo mundo junto? Miller, acabou É ficando um todo grupo mundo só? junto, né? É. É um grupo só. Uhum. Ah, Ó, pra entendi. você ter uma ideia, pô, é porque assim, ó, vou falar um negócio pro senhor. Eu sou o representante da turma, certo? Da classe. Sim. Então, eu sou aquela pessoa que, como é que se fala? Que nem o Renato estava me elogiando, falando que eu sou um bom líder, que não sei o quê. Eu sou aquela pessoa que resolve tudo, tira qualquer dúvida, eles perguntam para mim, então tô, eu tô conectado, vamos dizer assim, né? Só que o Entendi. pessoal generalizou, o professor, porque não é só como representante. Agora é no projeto integrado, tudo que vai acontecer é tudo eu, eles perguntam tudo para mim. É eu que marco tudo, eu que marco reunião, eu que falo o que vamos fazer, o que não vamos. E você entendeu mais ou menos? Eu entendi. Então é eu que fico em Entendi, cima. sim. Porque senão, até o atividade que o professor Osmar passou nesse semestre. A entrega vão ter atrasado, porque eu que falei, pô, pessoal, não vamos se mexer, não, é eu que tenho que ficar falando. Ah, entendi. Aí depois disso que a gente fez rapidinho, né? Eu marquei reunião, coloquei os tópicos, baixei um aplicativo aqui para a gente ficar. Que nem o Teams, né? Para a gente fazer a reunião virtual Ah, tá. e entregamos. Dá bem. Bom, É mais um desabafo, sabe? Mas vamos que não, vamos, né? tranquilo. E que mais? Precisa de mais alguma coisa? Não, não, professor, tá tudo tranquilo. Tá, então aí qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida ainda, você me manda mensagem. Eu vou tentar já consolidar aquele arquivinho lá para que tem tudo para tirar, tentar tirar suas dúvidas. E aí você pode repassar para o pessoal, para a turma lá, só para ficar Repasso. como mais um documento de revisão. Sim, repasso sim. Então é isso. Deixa eu perguntar um negócio. Todas as funções da web, no caso do site, né, que a gente pretende Hum. fazer esse nosso projeto, aí também no aplicativo ele também tem a mesma função, né? A gente dá para fazer a mesma coisa, né? Né? Ou não? Você está falando a mesma aplicação rodar na web e no celular? E no celular, é. Dá, desde que é que aí você não vai fazer um aplicativo, você vai fazer um site que rode tanto no celular quanto na web, tranquilo. Aí você não precisa fazer dois. Ah, então não tá. Não é um aplicativo, né? Não é um aplicativo, mas
mas também funciona, não tem problema. Isso aí não. Na verdade, a gente pode criar um aplicativo só para o cliente ali consultar ele, né? Porque Sim, mexer, porque a gente vai deixar restrito só para médico, o pessoal do laboratório, essas coisas, para poder alimentar o sistema com informações do paciente, né? Agora, sim, o próprio paciente não vai poder mexer, ele só vai poder visualizar. sim. Então, aí o aplicativo pode ser só o visualizador. O senhor achou interessante? O nosso falou Não é assim, meu, isso aí. interessante? Não é interessante, sim. É um negócio, é aplicável, inclusive. Aplicável, ou seja, dá para seguir adiante, é isso? Seguir em É, frente? dá pra se vocês desenvolverem um negócio legal, dá para vender, inclusive. É isso que eu tô Não, mas dizendo. é, Aplicável é é- isso. Ah, tá. Não, mas é isso mesmo, já é para vender mesmo. Para ter os conveniados, né? Aí só estamos em dúvida, né? Como eu fiz a parte financeira também, os custos, tudo isso, né? A parte todinha do projeto, é em dúvida se a gente vai fazer tipo uma porcentagem, entendeu? Por cada por acesso. Aí eu ainda estou vendo isso, né? Como que vai ser? Ou vender é que vender não dá para vender. Você vendeu para o cliente, para o paciente. Aí Não, eu na estou verdade, vendo isso. não, A o gente, paciente não tem que pagar. Quem vai pagar é o hospital, o médico. Eles é que vão pagar. Entendeu? hum, então, vou pagar, mas no caso, por acesso, né? Sim. Pode E ser o por aí. Então, é isso usuário que eu não, o tô. usuário não paga nada. Tem que pensar, tem que viabilizar isso aí. Pensar É nas porque, possibilidades e aí. é porque já teve duas alterações já assim, de como, na verdade não foi nem alteração ainda, foi tipo o pensamento, né? Porque quando eu estava indo para um canto, já estava entrando em convergência com outro canto, né? Porque, pô, primeiro era voltado para o paciente, aí depois ficou voltado para os hospitais, depois para os médicos, aí a gente deu uma embaralhada todinha, sabe? Sim, sim. Mas vai sair, mas vai ficar bacana, viu? Não, sai Vamos sim. ver. Quem sabe, né? Se Deus quiser sair alguma coisa aí, ganhar dinheiro. Sai, tem que sair. O ramo comercial eu já sou, então para mim negociar, ah, É. isso aí é rápido. Hum. Então por mim tá tudo certo, viu, professor? Então, tá bom. Então, eu A vou fazer o aula, seguinte, a aula eu vou, foi bem conso- esclarecida. eu vou consolidar aquele arquivo lá e passo para você. Mas fala aí, o que você ia falar? A aula foi bem esclarecedora. Parabéns, eu gostei muito, viu? Não, Bem tranquilo. aproveitável, vamos dizer assim, né? Beleza. Muita coisa, né? Não Não, entendi. tranquilo. Aí, se você precisar de alguma coisa, aí você fala com o Kleber, aí se qualquer coisa você me procura também. Aí a gente vai batendo um papo, Tá ótimo. Muito obrigado. tá bom? Então tá bom, Edvaldo. Até mais. Tchau, professor. Fica com Deus. Muito obrigado, tá? Imagina. E, e se caso eu tiver dúvida, pode deixar que eu encho o saco do senhor. Então tá bom. Beleza, Edvaldo. Um abraço, viu? Tchau, outro. Fica com Deus. Tchau, tchau.